Muito boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara. Na tarde de hoje, você vai assistir com a gente a sessão ordinária de número 59, mais duas sessões ordinárias que estão previstas para acontecerem na sequência. No grande expediente da sessão ordinária estão previstos 26 itens, são 14 requerimentos e 12 projetos. E só para você ficar atento, o objetivo de fazer as sessões extraordinárias é garantir a deliberação dos projetos que estão na pauta da sessão ordinária. Portanto, na pauta da sessão extraordinária, os 12 projetos da ordinária estão presentes. 3 deles são projetos de decreto legislativo que rejeitam as contas da Prefeitura no período dos anos de 2013, 2014 e 2015. Esses períodos eles correspondem à gestão do ex-prefeito Sebastião Almeida. Esses projetos de decreto legislativo foram apresentados pela Comissão de Finanças e Orçamento aqui da Casa. E está também na pauta de deliberação, tanto do grande expediente da sessão ordinária quanto das extraordinárias, o projeto de lei orçamentária para 2020, que é de autoria da Prefeitura. Nas sessões extraordinárias, além desses 12 projetos para deliberação, há mais 2 projetos para discussão e votação. Um deles, que já estava na pauta da extraordinária de terça-feira, é o projeto que altera a lei que proíbe o uso, a comercialização e a fabricação de cerol e linha chilena. Esse projeto é de autoria do vereador Eduardo Barreto, do PCdoB, e também da Comissão de Segurança Pública. Agora vamos falar de novo da sessão ordinária. A ordem do dia da sessão ordinária, ela conta com 15 itens e entre eles há um projeto que cria a lei de proteção aos direitos de saúde bucal dos autistas. Essa proposta ela foi apresentada pelo vereador Dr. Lécio Sandes, do Democratas. Agora eu convido você para acompanhar a nossa transmissão ao vivo e na íntegra da sessão ordinária de número 59 e das 2 sessões extraordinárias que virão na sequência. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
presidente. Boa tarde, tudo bem? Bem, como vai? O senhor, o Dr. Jonadab, da Manteiga Celeste da Comunicação. Será que está tempo dessa sessão? Boa tarde, senhoras e senhores. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da sessão ordinária. Passemos ao pequeno expediente, com a palavra, vereador Luiz da Sede. Amarelinho. Boa tarde, presidente, vereador, vereadoras, público presente e aqueles que me assistem pela TV Câmara. Eu hoje não poderia deixar de vir aqui nessa tribuna até para fazer um agradecimento ao nosso secretário Marco Antônio, que está fazendo uma obra lá no Bom Sucesso junto com o pessoal de Mãos à Obra. Quero aqui agradecer ao prefeito Guti, que um ano atrás, mais ou menos, nós estivemos ali na Nova Bom Sucesso. A gente viu a necessidade daquela população que ali mora, aqueles munícipes, há mais de 20 anos naquela região, que não tinha nada. Quando não era poeira, era barro, e hoje, graças a Deus, quero agradecer muito ao prefeito Guti, ao diretor Sandro, que está fazendo essa obra junto com o pessoal de Mãos à Obra e toda a equipe da Secretaria de Obras. Também não poderia deixar de aqui agradecer ao nosso André do Meio Ambiente, que essa semana teve na minha região fazendo umas podas que era necessário, que muito tempo a gente pedia, mas sempre tinha uma dificuldade, que a gente sabe a dificuldade que tem na cidade. E a maior dificuldade que hoje se encontra é a Bandeirante, porque a Bandeirante está mais ou menos igual a Gru Repórter, faz o que quer na cidade e a gente não consegue fazer as demandas que a gente tem na cidade. Porque as aves que o meio ambiente tira, muitas dependem da Bandeirante e a gente pede e não consegue fazer nada. Então aqui eu quero agradecer ao André, que mandou a equipe dele, junto com o Miguel, com a equipe do Miguel, e fez um belo trabalho na região do Pimenta, que a gente tinha umas demandas, ainda tem demanda para fazer, mas graças a Deus a gente tem que agradecer aquelas pessoas que estão atendendo, através do prefeito Guti, que sempre está ajudando a fazer essas demandas que a gente mais necessita. Então a gente não poderia deixar de agradecer. E Bom Sucesso são 7 ruas que ali estão fazendo, na Nova Bom Sucesso. Começou hoje a Mãos à Obra, passou uns 2 meses aí preparando a rua e hoje começou Mãos à Obra. É uma alegria muito grande para aqueles moradores que ali moram, porque, gente, você viver 23 anos dentro da poeira, da terra, e hoje começar Mãos à Obra lá é muito importante. Eu tive lá nesse local, os moradores muito felizes, porque eu acho que Bom Sucesso tem poucas ruas e essas ruas eram umas delas que estavam há muitos anos sem fazer nada lá. Então hoje começou Mãos à Obra, quero agradecer o pessoal de Mãos à Obra que está fazendo um trabalho maravilhoso na cidade, através do secretário Marco Antônio, o Sandro, que graças a Deus iniciou essas obras, é muito importante para nós. Mas eu também não poderia deixar de agradecer aqui, gente, o nosso secretário, o que é que foi? O nosso secretário de Segurança, Gilvan, que a semana passada a gente teve uma carreata da Igreja São Francisco, ele mandou lá a Guarda Municipal, foi uma carreata muito bonita. A Guarda Municipal esteve lá, fez o trajeto maravilhoso, então eu não poderia deixar hoje de fazer esse agradecimento, porque é muito importante quando a gente pede, é atendido, mas também tem que agradecer. Então, nosso secretário, junto com a Guarda Municipal, muito obrigado pelo que o senhor tem feito também pela cidade. Agradecer também ao nosso secretário Paulo Carvalho, que esteve também com o pessoal do Trans, fizeram a carreata junto com a gente, fizemos uma carreata maravilhosa, foi muito linda, e então só tenho que agradecer ao nosso secretário Paulo Carvalho e o pessoal do Trans. Também esse final de semana agora, na sexta-feira, a gente teve um evento na Igreja São Francisco, e lá a gente conseguiu, quero aqui agradecer o vereador
Santiago de Itaquá, que é uma pessoa que tem ajudado muito Guarulhos, e principalmente esse vereador, porque algum evento que eu vou fazer, quando eu preciso dele, ele me manda aquele caminhão de som dele. Então não poderia deixar de agradecer aqui ao nosso vereador Santiago de Itaquá. E aqui não poderia deixar de agradecer aquela equipe que lá tiveram, que deram o apoio para a gente. Então a gente agradece e que Deus ilumine e que essas obras continuem na cidade. Então, parabéns para o prefeito Guto, que começou a obra de Bom Sucesso, que é muito importante. Então a gente só tem a agradecer e tenho certeza que o nosso secretário Marco Antônio tem feito muito na cidade, na mãos da obra. Para concluir, senhor presidente, só para dizer que a gente tem que agradecer quando a gente é atendido com o nosso prefeito. Então, muito obrigado. Com a palavra, vereador Zé Luiz Lula. Boa tarde, colegas vereadoras e vereadores, público presente. O que me traz aqui na tribuna novamente é que eu gostaria aqui de continuar a repercutir aqui com meus colegas vereadores a questão do projeto de lei 1757 de barra de 2019, que trata do código de zoonose aqui da cidade, que está na pauta, né, está sem parecer ainda, e que estabelece a criação desse código e de toda a normativa sobre as doenças provocadas por animais, sobre a questão dos animais, as doenças sinantrópicas, enfim, zoonoses, né? Traz todo uma regulamentação específica de como a vigilância sanitária do município tem que se comportar, e na verdade é um código mesmo de regra. A questão nossa, com relação ao que eu falei na reunião passada, ela está relacionada que foi apresentado esse projeto, esse código, e ao mesmo tempo que apresenta o código de zoonose, ele está automaticamente revogando uma lei da nossa autoria que tratava da zoonose e tratava da questão da proteção animal, né? Então, o que acontece? Com a aprovação, se esse projeto for aprovado da forma como está hoje, né, e com a revogação pura e simples da Lei 7114, o município de Guarulhos ficará sem nenhuma legislação. Vai ter um código de zoonose, mas não vai ter nenhuma legislação pertinente à questão da proteção animal, o que é grave, né, o que é muito grave. Nós tínhamos, num acordo estabelecido com a Andréia, que é a diretora do Departamento de Proteção Animal, em várias reuniões, o esforço de que o governo tinha que fazer modificação e que faria a modificação trazendo um novo código de zoonose, mas também trazendo uma legislação, outro projeto que tratava da proteção animal. Nós tínhamos aqui protocolado na casa um projeto também tratando da questão de proteção animal. Eu não coloquei para que fosse dado parecer, deixei a coisa muito tranquila, porque nós tínhamos o compromisso de que o governo ia mandar as duas leis, né? Então, esse vereador aqui não está para fazer cavalo de batalha em torno dessa questão, muito longe disso. Mas a verdade é que veio um projeto, e é um projeto que revoga a Lei 7114, e não veio nada tratando da proteção animal. E ontem, depois que saiu a sessão aqui, eu conversei com o líder do governo, pedi para ele que pudesse nos ajudar na questão de que houvesse essa tratativa de chegar o projeto até aqui, que não fosse dado parecer. Também pedi isso ao Eduardo Barreto, pedi ao vereador Marcelo Seminário, que são da Comissão de Justiça e Redação, peço de público aqui ao vereador Alexandre Dentista, que é da Comissão de Saúde, porque esse projeto também tramita lá, para que a gente não dê parecer, né? Enquanto a gente não tem a garantia de que vai vir um projeto sobre a questão da proteção animal. Eu tomei a liberdade, mesmo sendo um vereador de oposição, de ligar para o prefeito Guti. Liguei para o prefeito Guti de forma respeitosa, coloquei para ele o que estava acontecendo, né? E ele colocou que ele não concordava com isso.
E eu tenho que acreditar que ele realmente não concorda, porque ele, como vereador aqui na casa, ele foi presidente da Frente de Proteção Animal, apresentou projetos junto comigo na questão da defesa de proteção animal. Ele era um vereador que defende essa bandeira. E ele nos colocou que não era, nem estava sabendo que isso estava sendo caminhado dessa forma, e imediatamente ia dar orientação para o secretariado dele, que o projeto não prosperasse pareceres para que eles pudessem apresentar um projeto trazendo legislação pertinente à defesa e proteção animal. Então, eu espero assim que os meus colegas aqui, principalmente os das comissões, dê esse prazo para que a gente possa construir, né, de fato, uma legislação pertinente a isso. De resto, fica, sinceramente, uma crítica à assessoria do prefeito, né? Ao pessoal do Departamento de Proteção Animal, né, que está lá com essa responsabilidade, ao chefe de gabinete, né, que está lá do lado, talvez está pensando mais na eleição dele do que pensando nos problemas do próprio prefeito, porque isso é um grave problema que vai cair no colo do prefeito. Você se terminar com uma lei criada para garantir o direito de proteção animal. E é uma lei que, inclusive, foi copiada por diversos municípios, por diversos vereadores do Brasil afora, né? Então, eu quero acreditar que o prefeito não tinha essa intenção de fazer isso. Vamos conversei com o líder do governo para concluir, para que a gente possa, de fato, ter a garantia de que venha um projeto de lei nessa condição de tratar da questão dos direitos dos animais. Obrigado. Com a palavra a vereadora Janete Lula Petá. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem, vereadoras, vereadores. Eu queria fazer uma saudação especial a equipe da OAB, aqui presente com a sua vice-presidente Vani Tavares, ao presidente da Comissão de Igualdade, nosso Jonadab Rodrigues Laurindo, a também vice-presidente da comissão, a doutora Maria Cristina. Em nome dos três, eu saúdo a todos os representantes da OAB que aqui estão. Bom, hoje eu gostaria de falar para vocês sobre o dia de hoje. O dia de hoje é o Dia Mundial da Saúde Mental. E estou vendo ali o Sobral, lá do Taboão, né, Sobral, que está nos prestigiando. É muito sério, presidente, falar sobre a saúde mental. Infelizmente, o mundo de hoje vive uma profunda crise de valores, uma profunda crise de ódio, uma profunda crise de desemprego e de infelicidade que gera o que podemos chamar as doenças do século. Então, essa data foi criada em 1992 e hoje as doenças mentais constituem um problema real. Hoje mesmo eu fui chamada para ver um caso de uma mulher que está em situação de rua, depois que lhe tiraram os filhos, e ela demonstra claramente que está com alguns transtornos. A própria Procuradoria Especial da Mulher tem vivido ultimamente um caso de depressão ou esquizofrenia que, a meu ver, nós temos que ver como doença. E dar um testemunho pessoal. Uma irmã de uma depressão seríssima que ela não queria aceitar como depressão, chegou ao suicídio. Então, depressão é uma doença grave. Temos artistas que estão com depressão e as pessoas mais comuns que fogem do mundo, querem se esconder, como é o caso da Cléo Pires, que
que por ter engordado 20 quilos, não está querendo sair de casa. Mas não só ela. A depressão é uma doença séria que tem que ser tratada. Assim como nós tratamos em outubro do câncer de mama, que é o Outubro Rosa. Mas eu queria também dizer que o Brasil tem uma taxa altíssima de depressão entre os brasileiros, aproximadamente 6%, o que equivale a mais de 12 milhões de brasileiros. Isso contabilizado. Ansiedade. Hoje em dia a gente encontra pessoas ansiosas e pensa que isso não é doença. É doença também. Então, é muito importante nós nos preocuparmos com essa doença e daí, vereador Laércio Santos, a importância do TEAR. O TEAR faz um trabalho importante com os transtornos mentais. Nos 47 minutos que me restam, eu gostaria de falar de quem? Gostaria de falar do dia 12, que é o dia da criança, apesar de como criança eu comemoro dia 27 e dia 12. Mas também é o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, a Negrinha, a Mariama. O Brasil nasce com Maria Negra, assim como sua população é de maioria negra. Queria parabenizar também os romeiros. Hoje na Dutra eu cruzei, no mínimo, com os 10 romeiros. Espero que eu consiga, pastor, ano que vem, fazer essa romaria, porque eu sou caipira Pirapora e viva Nossa Senhora Aparecida, viu, presidente? Com a palavra, a vereadora Edmilson Lula Souza. Boa tarde a todos e a todas, vereadores e vereadoras. Quero cumprimentar aqui o público presente. Quero saudar aqui aqueles que nos assistem pela TV Câmara. E gostaria aqui de utilizar o meu tempo para relatar que hoje tivemos o prazer de receber a comissão da OAB, que está aqui representada, conversando com a gente sobre um importante evento que vai acontecer no dia 18 e 19, que é um seminário que tem como tema o direito à reparação racial dos povos. Então, gostaria aqui de dizer que todos os gabinetes dos vereadores estão recebendo esse material, que é um cartaz, o evento e também os convitinhos. O evento já é na semana que vem, no auditório da Unimesp, a FIG da Vila Rosália, e dizer que é muito importante e agradecer a todos vocês da OAB que estão hoje aqui trazendo para a nossa casa um debate que é um debate muito importante. É um debate que a gente considera importantíssimo porque Guarulhos tem uma população também majoritária de homens e mulheres negros. Outro dia tinha alguém dizendo, acho que num programa de rádio, perguntando, mas alguém dizendo sobre a inauguração de uma unidade básica para atendimento da população indígena, e alguém perguntou, alguém disse lá, mas tem índio em Guarulhos? Tem. É que, na verdade, às vezes os nossos olhos e os olhos da maior parte da sociedade está treinado para a invisibilidade de alguns povos. E essa invisibilidade passa, por mais que a gente seja, nós negros e negras, maioria da população, também passa por nós. Também passa pelos negros.
também passa pelos indígenas. Nós temos um trabalho sendo feito na região do Cabo Sul, inclusive o encontro desses povos indígenas, será no final desse mês, no último sábado e no último domingo, lá na aldeia multiétnica, que está localizada na região ali do Cabo Sul. Mas voltando ao nosso tema, nós teremos o prazer de receber o professor Iedo Ferreira, que é um especialista neste debate sobre a reparação racial dos povos. Eu sei que aqui em plenário nós já tivemos debates sobre isso e muitas vezes as pessoas falam, olha, não precisa reparar porque hoje nós vivemos numa democracia racial. Não é verdade. Nós não temos uma democracia plena de acesso às condições, seja de trabalho de forma igual, seja de formação acadêmica de forma igual, seja do direito à presença nas mídias, principalmente na TV. Não podemos nos esquecer que apenas há 6 anos atrás que nós tivemos na bancada do jornal de maior audiência, que é o Jornal Nacional da Rede Globo, a presença de um negro, que foi o Heraldo Pereira. Depois de muitos anos. Agora temos a Maju Coutinho, que está assumindo, mas é uma luta que não deveria ser feita dessa forma. Na verdade, a gente considera que todos nós que somos negros e negras que viemos para cá, viemos para essa terra não por vontade própria. Nós viemos obrigados. Nós não gostaríamos de estar, mas no momento que nossos antepassados vieram para cá, construíram a riqueza desse país, construíram a história cultural desse país, construíram, embora poucos reconheçam, parte da história intelectual desse país. É que, como eu falei da invisibilidade, a gente pouco lembra dos nossos intelectuais negros, a gente pouco lembra dos negros e da presença fundamental nas pesquisas que são feitas no Brasil. A gente muitas vezes acaba apenas vendo a sociedade como um todo nos associar ao futebol e ao carnaval, que é uma parte da nossa cultura, é uma parte do que a gente sabe fazer bem, mas nós estamos em todas as outras áreas importantes que constroem a riqueza deste país. A grandeza do Brasil, o Brasil só está onde está graças ao povo negro que lutou e ao povo indígena que foi exterminado na sua grande maioria e que hoje, infelizmente, voltam-se essas ameaças de extermínio, onde nós temos processos de demarcação sendo extintos, sendo desconsiderados, onde a gente vê a situação do nosso povo quilombola com dificuldade de reconhecimento das suas áreas e das suas propriedades. Então gostaria aqui de dizer para vocês e deixar registrado na ata da Câmara Municipal dessa sessão que esse debate é um debate importantíssimo que a sociedade guarulhense precisa fazer e convidar a todos para que no final de semana que vem, na sexta e no sábado, estejamos todos lá na FIG Unifesp. Um abraço, obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Wesley Casaforte. Muito boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores, ao público presente, a quem nos acompanha pela TV Câmara Guarulhos. Mais uma vez, agradecer a Deus por mais um dia de trabalho e que Deus possa nos conduzir pelo melhor pela cidade de Guarulhos. Queria, no dia de hoje, falar de algo que para mim é muito importante, falar sobre uma questão de um bairro a qual acompanho a minha vida inteira, que é o bairro Cidade Soberana, no qual a Avenida Minas Gerais, que é uma avenida que desde o ano de 2011, aonde se iniciou um processo licitatório pelo recurso do PAC, advindo do governo federal, foram mais de 21 milhões para a execução daquela obra de canalização e pavimentação daquela via, e aonde foi protelado por todos os anos. Passou 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, até cansa de tanto que a gente fala. Passou 2016, em 2017 estive junto com o prefeito Gucci. O prefeito entendeu a importância da retomada daquela obra. Foi dialogado então com a empresa que havia sido contratada nas gestões anteriores, e infelizmente aquela obra não foi finalizada, tendo em vista que a empresa
a construtora contratada de época, eles não tinham nem a viabilidade técnica nem financeira, suporte para poder fazer a conclusão daquela importante obra, daquele importante bairro, onde as pessoas sofrem diariamente, pessoas que não só ali, que residem naquela avenida na Minas Gerais, mas também toda a população do Cidade Soberana e todas as pessoas que se utilizam daquele acesso. Só da minha equipe que trabalha comigo, eu tenho 4 pessoas que ali residem naquele local, e é uma briga minha, desde o início do governo, acompanhei todo esse processo, eu fiz questão de estudar página por página, e aonde vim cobrando incansavelmente o governo para que desse a devida atenção para aquela população que a vida inteira, que na verdade fica até desacreditada, e não tira a razão por parte deles, porque qualquer um de nós ficaríamos. Então, há 15 dias atrás, foi publicado no Diário Oficial o chamamento público para a nova empresa, para poder fazer a contratação da nova empresa e assim por fim naquele cenário que ficou pauta de política por uma vida inteira. Quero deixar claro que não venho, e que esse ano não é eleitoral, não venho por promessas políticas, mas venho por compromisso e comprometimento político com aquela população. Dei a minha palavra que iria cobrar incansavelmente aquela questão, e a obra que eu mais cobro do governo é aquela obra. Então, queria aqui agradecer o empenho do secretário Marco Antônio, secretário de Obras, ao prefeito Guti e a toda a equipe técnica que entendeu a importância, e que a gente possa, o mais rápido possível, que a gente possa contratar essa nova empresa e que a gente possa pôr fim naquilo que trouxe o transtorno a vida inteira para aquelas pessoas que ali residem, que ali se utilizam daquela via, aonde crianças se utilizam daquele acesso para poder ir para a escola, aonde pais e mães e pessoas que ali residem, que quando a chuva é lama, quando o sol é poeira, que prejudica todas aquelas pessoas. Sou ciente que eu não vou conseguir agradar todo mundo, e infelizmente não depende da minha pessoa a execução daquela obra, que se dependesse só da minha pessoa, com certeza aquela obra já estaria pronta. Então não é vereador que executa, quem executa é o executivo, e essa cobrança eu sou incisivo. E o prefeito por várias vezes já esteve junto e está comprometido naquela questão daquela obra, que antes de findar esse mandato desse governo, é um comprometimento do prefeito, advindo de diversas pessoas, que nós iremos fazer a conclusão daquela então sonhada e tão esperada obra, que muitas e muitas pessoas, num bairro com mais de 80 mil pessoas, aonde as pessoas clamam por isso a vida inteira. Então, Cidade Soberana vai ter a resposta dada a nível de altura, aquilo que eles pedem há tanto tempo. Não vai ser com palavras, mas serão com atitudes que nós iremos mostrar que esse governo tem compromisso e comprometimento, que aonde não teve no passado, e agora eles terão o devido respeito àquilo que é tão esperado e sonhado por tantas pessoas. Muito obrigado, senhor presidente, e que Deus abençoe a todos. Como não há mais oradores inscritos, dou por encerrada essa parte da sessão. Passamos à tribuna livre, onde temos 2 oradores inscritos. Com a palavra, o senhor Joel Lopes Paradella. Com a palavra, o senhor Joel Lopes Paradella. Acho que não compareceu. Com a palavra, a senhora Ruth Barbosa Fernandes. Com a palavra, a senhora Ruth Barbosa Fernandes. Também não compareceu. Como não compareceu, dou por encerrada essa parte da sessão e passamos para o grande expediente. Eu quero registrar, neste momento, a presença da senhora doutora Ivani Tavares, que é a vice-presidente da OAB Guarulhos. Também o doutor
Jonadab Rodrigues Laurindo, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Guarulhos. Doutora Maria Cristina Serafim, vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Guarulhos. A doutora Paula Moutinho, diretora adjunta de Departamentos e Diretores Difusos e Coletivos da OAB Guarulhos. Também o doutor José Maurício Serafim Alves, colaborador da Comissão de Igualdade Racial da OAB. Quero desejar boas-vindas a essa Casa de Leis. E eu queria convidar ao doutor Jonadab, os doutores, para vir até a frente. Eu vou suspender os trabalhos por 5 minutos. Você quer fazer uma entrega? É isso, doutor? Suspende os trabalhos por 5 minutos.
Reabertos os trabalhos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Romildo Santos. Só para justificar minha ausência terça-feira, senhor presidente, por motivos particulares. Obrigado, senhor presidente. Registrado, vereador. Item primeiro, a sua secretária para leitura. Item primeiro, leitura, discussão e votação do requerimento número 3007/2019. Informações referentes aos servidores que compõem a seção técnica de serviço social da Guarda Municipal na Secretaria de Segurança Pública. Autor, vereador Dr. Laércio Santos. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam. Comissões contrárias manifestem. Encerrada a votação, aprovado em caminhos. Item 2. Item 2, leitura, discussão e votação do requerimento número 3011/2019. Solicito o número de médicos de cada especialidade por plantão de cada um dos equipamentos de atendimento 24 horas da Prefeitura. A autora, vereadora Janete Lula Pietá. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores... os vereadores favoráveis permaneçam. Comissões contrárias manifestem. Encerrada a votação, aprovado em caminhos. Item 3. Item 3, leitura, discussão e votação do requerimento número 3012/2019. Informações referentes ao descarte de medicamentos vencidos do almoxerifado de medicamentos e insumos da Secretaria de Saúde. A autora, vereadora Janete Lula Pietá. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam. Comissões contrárias manifestem. Encerrada a votação, aprovada em caminhos. Item 4. Item 4. Pela ordem, vereador Laércio Santos. Senhor presidente, pelo artigo 151, senhor presidente. Pelo artigo 151, vereador. Senhor presidente, colegas e quem nos assiste pela TV Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, eu gostaria que todos prestassem atenção de uma informação que é relevante ao interesse dessa casa e de toda a população. Essa semana que vem... Vereadores, só um minutinho só, para nós garantirmos a fala do vereador que está na tribuna, por gentileza. Silêncio. Esta semana e pela semana que vem, sabemos que nós estamos tendo eleição dos chamados Conselho Gestor da Saúde. E hoje está ocorrendo no HMU. Você vai achar engraçado, Wesley Casaforte, muito engraçado. Eu nunca participei dessas votações, me pediram. Eu levei minha equipe de trabalho até o HMU hoje por volta das 11h30 da manhã para participar democraticamente da eleição. Eu chegando lá, uma jovem no início da fila, umas 15 pessoas na fila, vereador Eduardo Barreto, ela veio me abordar e disse assim: olha, o Jura mandou avisar. Exato. O Jura mandou avisar, juro. O Jura mandou avisar que nós temos que dividir os votos. 2 votam no 15, 2 votam no 16 e 2 votam no 17. Eu falei para a jovem: olha, acho que você não sabe quem eu sou. Você fala para o Jurandir ir para aquele lugar. Então, o que eu quero deixar registrado aqui, Eduardo Barreto, o que eu quero deixar registrado aqui, que nós estamos falando de algo que tem que ter serenidade. Tem que ter serenidade nesta eleição. E se alguém dos pretensos candidatos, em nome do Jurandir ou do governo, for contemplado, e principalmente esses números que se fala, não tem a menor dúvida que será impugnada essa situação. Porque isso é vergonhoso, isso é absurdo. Vereador. Pelo artigo 51, senhor presidente. Pelo artigo 51, vereador. Não, eu estou pelo 51. Pela liderança. Pela liderança, né, vereador? Pela liderança do partido, vereador. Então, isso é vergonhoso, principalmente falando-se de quem é o chefe de gabinete do atual prefeito da cidade. O prefeito Guti sempre veio nessa tribuna aqui prezar e brigar e insistir pela moralidade pública. Então ele precisa dar um jeito neste chefe de gabinete dele, que é o Jurandir. Nós não podemos aceitar um despautério dessa natureza.
Isto está sendo muito vergonhoso para a cidade, como para quem administra. Nós não podemos aceitar uma situação dessa natureza. Quer recomendar a votação, o que eu faço agora é ficar abordando as pessoas desse modo. Se eles pretendem disputar uma cadeira nesta casa aqui, ele está começando muito mal. Primeiro que ele está arrumando aí no mínimo 34 inimigos. 34 inimigos. Porque é muito cômodo para ele ficar lá fazendo o papel. Ele devia estar cuidando do papel da agenda do prefeito. Como fazia, Edmilson, o Hélio Arantes, quando era chefe de gabinete do Almeida. Pelo menos lá ele não tinha pretensão política. Agora esse Jurandir, ele pensa quem que ele é? Ele está falando com um monte de trouxa nessa casa? Então o prefeito precisa tomar posição, porque o Jurandir, ele não é o dono da cidade. Então ele precisa respeitar. Então estão manipulando. A gente sabe que as eleições dessa natureza sempre houve induzimento. Agora desse modo não. Desse modo é absurdo. Desse modo é absurdo. Então eu estou calçado em testemunhas que há uma pessoa em nome do Jurandir fazendo, às vezes, muito que certo, não só dele, como também do prefeito. Então, é boca de urna descaradamente. Então, prefeito, tome providência, prefeito, tome providência. Tome providência e traga o Jurandir para ajudar a sua pessoa a cuidar da cidade. Ajudar a cuidar da cidade, porque as coisas não estão caminhando bem, e se continuar desse modo, o ano que vem vai ser um pega para capar, que só Deus para resolver os problemas. E com isso, quem vai sofrer é a cidade. Então, cobro aqui providência, e nós temos que fazer um corpo para que o prefeito, se for o caso, tire esse abençoado da frente de condução dos trabalhos que envolve as cobranças por parte dos vereadores. Então a gente não pode aceitar e ver chacota. Então o vereador, o pretenso vereador Jurandir agora está inaugurando obra como se fosse vereador da cidade. Então fica aqui uma cobrança e fica a minha impugnação desde já por esta eleição no HMU. E se o resultado coincidir com essa situação que se deu nessa manhã, não tenha a menor dúvida que procurarei questionar e anular todo esse certame. Infelizmente, porque quem administra a cidade deveria cuidar dos seus porcos, deveria cuidar da sua turma e não deixar achar que Guarulhos é terra de ninguém. Muito obrigado, presidente. Item 4, senhora secretária, para leitura. Item 4, leitura, discussão e votação do requerimento número 3013/2019, informações referentes à canalização do córrego em frente ao Shopping Maia, na Avenida Bartolomeu de Carlos. Autora, vereadora Janete Lula Pietá. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam. Comissões contrárias manifestam. Encerra a votação. Aprovado em caminhos. Item 5. Item 5, leitura, discussão e votação do requerimento número 3014/2019, informações referentes aos médicos que atendem no município. Autora, vereadora Janete Lula Pietá. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam. Comissões contrárias manifestam. Encerra a votação. Aprovado em caminhos. Item 6. Item 6, leitura, discussão e votação do requerimento número 3041/2019. Solicito prazo para a Proguaru entregar as obras do CEL São Domingos. Autor, vereador Zé Luiz Lula. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam. Comissões contrárias manifestam. Encerra a votação. Aprovado em caminhos. Item 7. Item 7, leitura, discussão e votação do requerimento número 3042/2019, informações referentes à retirada dos semáforos com contadores de tempo localizados entre as avenidas Tiradentes e Paulo Facini. Autor, vereador Zé Luiz Lula.
Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam. Comissões contrárias manifestam. Encerrada a votação, aprovada em caminho. Item 8. Item 8. Leitura, discussão e votação do requerimento 3043/2019. Informações referentes aos contratos de prestação de serviços de limpeza da Proguaru com as Secretarias de Saúde, Educação e Trabalho. Autor, vereador Zé Luiz Lula. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam. Comissões contrárias manifestam. Encerrada a votação, aprovada em caminho. Item 9. Item 9. Leitura, discussão e votação do requerimento número 3044/2019. Informações referentes aos contratos de agente de portaria da Proguaru com as Secretarias de Saúde e Educação. Autor, vereador Zé Luiz Lula. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam. Comissões contrárias manifestam. Encerrada a votação, aprovada em caminho. Item 10. Item 10. Leitura, discussão e votação do requerimento número 3045/2019. Informações referentes às melhorias realizadas pelo Plano Comunitário de Melhoramento, PCM. Autor, vereador Zé Luiz Lula. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam. Comissões contrárias manifestam. Encerrada a votação, aprovada em caminho. Item 11. Item 11. Leitura, discussão e votação do requerimento número 3068/2019. Informações sobre servidores que atuaram em missão internacional desde janeiro de 2017. Autor, vereador Dr. Laércio Santos. Em discussão, Pela ordem, presidente. Para encaminhar, senhor presidente. Encerrada a discussão e votação. Para encaminhar, vereador Dr. Alexandre. Dr. Laércio Santos. Senhor presidente, fiz esse requerimento para saber sobre gastos de servidores em missão internacional e está sendo muito comum vir algumas respostas falando que não houve custo para o erário público. Me parece que quem responde essas questões não observa o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade pública e que o servidor público ele não pode receber dádivas gratuitamente. Então está sendo comum alguns servidores do município participarem de viagens, principalmente internacional, e a resposta que vem que não houve custo para o município. Eu pergunto, a que título um servidor vai viajar, Genilda, gratuitamente? É muito estranho. Existe algum pano de fundo dentro dessa situação. Relativamente ao ex-secretário Rodrigo Barros, por exemplo, ocorreu muito dessa natureza. Segundo ele, muitas das viagens que ele fez, não houve custo para o poder público. Então eu alerto ao governo que isso aqui fere o princípio da moralidade, quando você tem um servidor do município que viaja a título gratuito, custeado pela iniciativa privada, e nós não podemos aceitar isso. Existe uma discussão a nível nacional, quando há congressos e que participam os juízes, os desembargadores e aqueles pretensos financiadores têm ações judiciais nos tribunais. Não é razoável. Da mesma forma, você ter servidor do município fazendo viagens internacionais a custo zero, sem nenhuma justificativa, sem nenhuma prestação de conta. Então eu alerto aqui tanto ao Ministério Público como à Controladoria Geral do município que isso está errado. Isso está errado, então eu busco essas informações e que o governo procure corrigir isso. Foi custeado pela empresa A, B e C, precisa ter um processo administrativo que justifique esta situação. O poder público não pode ter contratação a custo zero. Então fica aqui uma cobrança do prefeito Guti para regulamentar essa situação e não só prestar informação a este vereador deste tema aqui, porque isso aqui não está cheirando bem, não está de acordo com os princípios legais, dos princípios da transparência, principalmente. Você tem um servidor aí, por exemplo, que fez 10 viagens internacionais. Quanto gastou? Não gastou nada. Correto? Não está correto. Funcionário que muitas das vezes estão viajando e o controle de ponto correndo, o controle de ponto está correndo, nem licença pediu. Então precisamos corrigir esses problemas e colocar a cidade no seu devido rumo. Foi para isso que o prefeito
da cidade foi eleito com quase seus 500 mil votos. Então precisa dar o exemplo e cobrar dos seus subordinados que faça o dever de casa e que não procure enganar esta Casa de Leis, porque eu não vou aceitar. Pela ordem, senhor presidente. Os vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Vai vereadora. discutir o requerimento do nobre vereador? Não, é para encaminhar, vereadora. Ah, é para encaminhar? Encaminhar. Desculpa, senhor presidente. Para encaminhar, então, o requerimento. Eu acho que toda a fiscalização vai ser necessária, vereador Lars Santos, porque eu já disse isso na tribuna e vou repetir, eu acho que o desespero está batendo na porta do governo e ele começou a perder a rédea da situação e da própria gestão. Inclusive não só nessa questão das viagens, que ninguém acredita nisso, óbvio, e aí faz bem, e eu quero também depois receber a cópia desse requerimento para tomar ciência disso, mas também repercutir um pouco da fala do nobre vereador anteriormente sobre a eleição no HMU. Eu também estive lá votando, vereador, eu também fui abordado, só que não é nesse número, eu fui abordada pedindo voto para o 13 e para o 14. Aliás, eu disse, é a primeira vez que eu vejo o governo Guti pedindo voto no 13. Essa honra eu tive. Aí eu falei, deixa eu ver quem é esse candidato 13. Fui lá ver, era Armando Americano. Aí o 14 é o outro candidato lá. Bom, beleza, que a gente sabe que tem uma disputa política, isso é do jogo político. Mas hoje, quem esteve na porta do HMU descobriu duas coisas. Primeiro, os servidores sequer tiveram a coragem de esconder o crachá. Estavam todos de crachá. Deu para ver a fila imensa de servidor público ligado ao governo, comissionado, pago com dinheiro público para fazer as disputas políticas. E aí eu me pergunto, um conselho gestor que tem o papel de fiscalizar, o prefeito está jogando toda essa disputa, imagina na eleição o desespero que não vai dar no prefeito. E a outra coisa que eu queria aproveitar para repercutir, seu presidente, é que na última sessão eu disse aqui que o prefeito Guti gravou um áudio dizendo que a gestão passada tinha gasto R$1 milhão para realizar a eleição do Conselho Tutelar. Eu disse que inclusive ia tomar medidas judiciais e ainda pretendo tomar, porque aí no dia de ontem, o secretário da Assistência Social me ligou, pedindo desculpa até com respeito à postura de admitir o erro e ter me ligado, e ficou de encaminhar para essa vereadora. Eu disse que essa era a condição para eu não tomar nenhuma medida, de que a retratação fosse pública. Ele me ligou dizendo que houve um erro, que a vereadora aqui estava com a razão, que foram gastos 194 mil na eleição do Conselho Tutelar, não 1 milhão, como dito pelo prefeito Guti, em áudio, em live, para todo mundo assistir, e que ele ia me mandar esse documento por escrito. Eu disse até agora há pouco que eu estou aguardando o documento até o dia de hoje, retratando politicamente, porque esse negócio de falar e depois se retratar só no telefone, para mim não funciona não. Eu quero retratação pública, se não do prefeito, e se o erro for do secretário, que venha pelo menos do secretário. Eu estou aguardando. Na ausência dessa retratação pública, eu tomarei as providências contra o prefeito por ter dito mentira contra essa vereadora. Obrigado, senhor presidente. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Betinho. Presidente, quero registrar aqui a ausência do vereador Moreira, por motivo do falecimento da sua irmã. Gostaria de pedir 1 minuto de silêncio para ela também, e também para a mãe da Simone Bola Vênus, que faleceu ontem também. Registrado, e defiro também 1 minuto de silêncio. Muito obrigado.
Item 12, senhora secretária, para a leitura. Item 12, leitura, discussão e votação do requerimento número 3069/2019, informações referentes à área localizada na Praça Padre Daniel Cavaria com a Rua Visconde Taunay, Jardim Munhoz. Autor, vereador Dr. Laércio Santos. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários manifestam. Encerrada a votação, aprovado em caminho. Item 13. Item 13, leitura, discussão e votação do requerimento número 3070/2019, informações referentes às providências tomadas quanto à notificação feita pelo munícipe Eli Rodrigues Cunha. Autor, vereador Dr. Laércio Santos. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários manifestam. Encerrada a votação, aprovado em caminho. Item 14. Item 14, leitura, discussão e votação do requerimento número 3071/2019, informações sobre notificações emitidas em face da empresa EDP Energia S.A. em cumprimento à lei número 7.480/2016. Autor, vereador Dr. Laércio Santos. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários manifestam. Encerrada a votação, aprovado em caminhos. Item 15. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Laércio. Senhor presidente, pedi a Vossa Excelência que do item 15 até o final, o item 26, seja consultado o plenário para que siga de forma simbólica, senhor presidente. Faço o pedido do vereador Dr. Laércio Santos para que os projetos constantes do grande expediente ocorram por votação simbólica. Submeto à votação. Em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador João Darcio vota sim. Vereador Eduardo Carneiro vota sim. Presidente, voto sim. Vereador Betinho Acredite, vota sim. Vereador Geraldo Celestino, vota sim. Presidente, pela ordem, sim. Vereador Sérgio Inovação, vota sim. Encerrada a votação. Sérgio Magno, perdão. Encerrada a votação, aprovada a partir deste momento. As deliberações ocorrerão pelo processo simbólico. Desculpa, vereador Sérgio Magno. Item 15. A senhora secretária para a leitura. Item 15, leitura e deliberação do projeto de decreto legislativo número 2938/2019, rejeição das contas da Prefeitura de Guarulhos referentes ao exercício financeiro de 2013. Autor, Comissão de Finanças e Orçamento. Consulta a casa do presente projeto é objeto da deliberação. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 16. Item 16, leitura e deliberação do projeto de decreto legislativo número 2939/2019, rejeição das contas da Prefeitura de Guarulhos referentes ao exercício financeiro de 2014. Autor, Comissão de Finanças e Orçamento. Consulta a casa do presente projeto é objeto de deliberação. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 17. Item 17, leitura e deliberação do projeto de decreto legislativo número 2940/2019, rejeição das contas da Prefeitura de Guarulhos referentes ao exercício financeiro de 2015. Autor, Comissão de Finanças e Orçamento. Consulta a casa se presente projeto é objeto de deliberação. Encerrada a votação, considerada as comissões. Item 18. Item 18, leitura e deliberação do projeto de lei número 2943/2019. Dispõe sobre o fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas públicas da rede municipal de Guarulhos. Autor, vereadora Carol Ribeiro.
Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 19, senhor secretário, para leitura. Item 19, leitura e deliberação do projeto de lei número 2971/2019. Dispõe sobre a estimativa da receita e fixação da despesa do município para o exercício financeiro de 2020. Autor, Prefeitura. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos vereadores que dirigem seus terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, considerado. Tendo em vista... Aqui tem que... O pessoal tem que votar, né? Tendo em vista tratar-se da matéria orçamentária e já termos composta a comissão que analisou a LDO através do projeto de lei 1345/19, indico a mesma composição conforme segue. PCdoB, Eduardo Barreto, MDB, Jorge Tadeu, PSDB, Lauri Rocha, PSDC, Dr. Alexandre Dentista, Patriota, Sérgio Magno, PRTB, Luiz da Sede, PSC, Pastor Anistaldo, PSL, Sérgio Inovação, PSB, Eduardo Soutur, Podemos, João Darcio, DEM, Romildo Santos, PSD, Toninho da Farmácia, Republicano, João Barbosa, PP, Acácio Portela, PTB, Moreira, PT, Janete Lula Petá. Presidente da comissão, Lauri Rocha. Item 20. Item 20. Leitura e deliberação do projeto de lei número 2995/2019. A realização do exame de oximetria de pulso, teste do coraçãozinho nos recém-nascidos nos hospitais, maternidades particulares do município de Guarulhos. Autor, vereador João Tomás. Consulta a casa do presente projeto é objeto de deliberação. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Item 21. Item 21. Leitura e deliberação do projeto de lei número 2996/2019. A celebração de termos de cooperação com iniciativa privada visando a execução de reformas e manutenções de bens e próprios públicos. Autor, vereador João Tomás. Consulta a casa do presente projeto é objeto de deliberação. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Item 22. Item 22. Leitura e deliberação do projeto de lei número 2997/2019. Cria o Conselho de Gestão Fiscal e estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Autor, vereador João Tomás. Consulta a casa do presente projeto é objeto de deliberação. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Item 23. Item 23. Leitura e deliberação do projeto de lei número 3047/2019. Determina que as escolas da rede municipal e particular de ensino possuam cardápio de alimentação escolar especial adaptada aos alunos que necessitem de alimentação diferenciada por restrições de saúde. Autor, vereador João Tomás. Consulta a casa do presente projeto é objeto de deliberação. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Item 24. Item 24. Leitura e deliberação do projeto de lei número 3048/2019. Determina a apresentação da carteira de vacinação para a realização da matrícula escolar no âmbito do município de Guarulhos. Autor, vereador João Tomás. Consulta a casa do presente projeto é objeto de deliberação. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Item 25. Item 25. Leitura e deliberação do projeto de lei número 3049/2019. Determina que as pessoas jurídicas de direito público e privado forneçam a emissão de documentos em formato acessível às pessoas portadoras de deficiência. Autor, vereador João Tomás. Consulta a casa do presente projeto é objeto de deliberação. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Item 26. Item 26. Leitura e deliberação do projeto de lei número 3054/2019. Dispõe sobre o pré-natal masculino no âmbito de Guarulhos. Autor, vereador Edmilson Lula Souza. Consulta a casa do presente projeto é objeto de deliberação. Encerrada a votação, consideradas as comissões. Como não há item mais a ser deliberado, dou por encerrada essa parte da sessão e passamos para a ordem do dia. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Eduardo Barreto. Presidente, logo após qual parte da sessão inicia-se a tribuna livre, presidente? Após o pequeno expediente. Presidente, para completar minha questão de ordem. Presidente, tendo em vista que nós tínhamos 2 oradores inscritos, um desses oradores era a senhora Ruth Barbosa, que infelizmente, até para minha surpresa, né, ela ficou presa no trevo de Bom Sucesso. Não, ainda não. E aí, presidente, tendo em vista desse pequeno atraso,
eu gostaria que o senhor usasse da sensibilidade do senhor e abrisse um hiato aí de 10 minutos na sessão, para que ela pudesse fazer uso aqui da tribuna e expor os motivos pelo qual ela estava inscrita, presidente. Defiro o vereador, porém eu vou suspender o trabalho por 10 minutos para nós ouvirmos. Ok? Então, suspendo o trabalho por 10 minutos. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores e vereadoras. Na verdade, o meu filho foi um passeio da escola e ficou preso lá no trevo, então, enquanto ele não chegou, eu não consegui vir para cá. Aí eu agradeço, peço desculpas pelo atraso. Bem, o motivo de eu estar aqui é por conta de uma aprovação que houve aqui, que aprovou o Dia Internacional do Rock no calendário oficial da cidade de Guarulhos. Então, a primeira coisa é agradecer ao prefeito Guti, e isso eu vou fazer quando ele sancionar a lei de outro modo. Mas, nesse momento, especialmente, agradecer ao presidente e aos vereadores e vereadoras dessa casa. Parece, e as pessoas, às vezes, colocam as questões culturais como secundárias na cidade de Guarulhos. E quando a gente consegue fazer alguns eventos, as pessoas dizem, olha, mas está faltando saúde, está faltando educação, e você quer fazer show, e você quer fazer evento. E a gente sabe que as políticas públicas, elas não podem ser consideradas uma menor e a outra menor do que a outra. Guarulhos é a segunda maior cidade do estado. A gente consegue olhar aqui da cidade de Guarulhos, e eu vou botar o óculos, que é com óculos e sem óculos. A gente consegue olhar daqui da cidade de Guarulhos para o nosso país e sabe dos ataques que a cultura vem sofrendo desde lá de cima, que respinga em todas as cidades, em todas as atividades culturais que a gente faz. Esse início do governo Bolsonaro, que atacou a cultura, que retirou da pasta o Ministério próprio, transformou em secretaria, contribuiu para a redução de orçamento. Eu estou lendo tudo isso porque os ataques à cultura, eles são uma lista imensa. E nós não podemos, e quando a gente tem atitudes como essa que a gente teve na Câmara Municipal de Guarulhos, de aprovar um evento tão importante no calendário oficial da cidade, a gente está fazendo frente a essa política de desmonte do governo federal em relação às políticas nossas de cultura. Não escapa disso o Estado, onde também a gente assiste uma política semelhante, onde há corte, congelamento de orçamento, descontinuidade de projetos há muito tempo existentes. O que a gente vem vendo na cultura o tempo todo é uma criminalização dos movimentos culturais, criminalização do artista. Então, o rock and roll, que é um segmento cultural, a nossa associação chama-se Associação Cultural Rock Guarulhos, porque ela não é só um estilo de música. O rock, como cultura, é um estilo de vida, assim como outros segmentos na cultura que existem. Nós também não vamos assistir passivos e esperar, como a gente já ouviu ultimamente, vem ouvindo há semanas, que se todo o pessoal da cultura e das artes não se unir, nós teremos em breve uma criminalização em massa da cultura. A gente não pode continuar criminalizando o professor e artista. A artista é necessário para a nossa vida, para a nossa saúde mental. A arte é necessária para a nossa vida desde o início dos tempos. E é sobre esse olhar que a Associação Cultural Rock Guarulhos vem falar aqui hoje. Primeiro eu quero agradecer ao vereador Rafa Zamprônio, vereadora Dalmira Abreu, já falei do prefeito Guti. Quero lembrar que temos aqui um ex-secretário de Cultura, vereador Edmilson, pessoas que sempre lutaram pela cultura dessa cidade, e a Associação Cultural Rock Guarulhos vem aqui dizer para vocês muito obrigado pelo tempo dedicado à cultura da cidade de Guarulhos. Eu espero não esquecer ninguém, quero agradecer ao vereador do meu partido, Eduardo Barreto, em nome dessas pessoas todas, que parece que o voto passa ali rapidinho, olha, vamos votar aqui, e passa. Então, eu fiz questão de me inscrever hoje na tribuna, não para fazer um discurso, mas para deixar registrado que a Associação Cultural Rock Guarulhos, que o rock tem que dizer o que veio. Todo mundo que está aqui tem uma história com rock and roll na cidade. A associação nasceu em 2016. Atenção, povo do rock, parabéns para vocês. Parabéns à Associação Cultural Rock Guarulhos por todo o trabalho que tem feito. A gente está com o nosso vice-presidente, nosso diretor de eventos aqui. Nós somos uma associação de mais de 200 membros,
com mais de 150 bandas de rock autoral cadastradas na cidade de Guarulhos. A gente tem que falar em Guarulhos da produção cultural, da produção da cidade. A gente gosta de ver tributo, gosta de ver Black Sabbath, Led Zeppelin, mas tem bandas aqui fazendo músicas novas, sons nossos, e a gente tem que olhar. É juventude, mas não é só. São os artistas da cidade que são de 16 até muitos anos, trabalhando para a cultura da cidade, para deixar a gente mais feliz, entre outras coisas, para que a nossa saúde mental consiga suportar tanto desmonte e tanto ataque do governo federal sempre na cultura. Eu gostaria que vocês lembrassem dessas coisas e botassem no pensamento e se perguntassem por que sempre o primeiro ataque de um governo, posso dizer um governo fascista como o governo que a gente tem, é sempre na cultura. Por que será, né? Então, a cultura deve ser realmente muito importante, porque todos os primeiros ataques, desde o golpe de 2016, têm sido na cultura. Em relação ao MIC, em relação à Funarte, tudo isso sempre foi na cultura. Então, parabéns ao município de Guarulhos, que vota coisas importantes da cultura. Eu espero que todo 13 de julho a gente comemore o Dia Internacional do Rock, conheça a sua história, a cultura rock and roll e principalmente valorize os artistas da cidade de Guarulhos. Valorize a produção cultural da cidade de Guarulhos. Para encerrar, eu quero falar que a Marilena Chauí, ela fala sempre que a cultura, a gente pode olhar ela por um tripé. Esse tripé é a mudança do ser, a cultura muda as pessoas. O outro lado é o entretenimento, então é importante que tenha shows, que tenha espetáculo e tal. E a outra ponta desse tripé é a produção cultural. Guarulhos tem que investir na produção cultural dessa cidade e é isso que a Associação Cultural Rock Guarulhos vem fazendo. Muito obrigado, Associação Cultural Rock Guarulhos, parabéns, vereadores e vereadoras. Muito obrigado. Obrigada, presidente, por me deixar falar atrasada. Obrigada.
Reabertos os trabalhos. Do item 1 ao item 9, prejudicado por falta de parecer. Item 10, a senhora secretária para leitura. Item 10, primeira discussão e votação do projeto de lei número 2177/2014, cria a Lei de Proteção aos Direitos à Saúde Bucal da Pessoa com transtorno do espectro autista. Autor, vereador Dr. Laércio Santos. Em discussão, encerra a discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Pela ordem, presidente. Pela ordem... Eu voto sim. Quem está falando? Vereador Wesley Casaforte, vota sim. Vereador Eduardo Carneiro, vota sim. Vereador João Dárcio, vota sim. Pela ordem, vereador Luiz da Sede. Vereador Luiz da Sede, vota sim. Vereador Betinho, acredite, vota sim. Vereador Eduardo Barreto, vereador Ramos, vereador Dr. Alexandre, vereador Edmilson Lula, Eduardo Soutur, vereador Genilda, vereador Geraldo Celestino, vereador Janete, vereador Jorge Tadeu. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item 11, a senhora secretária para a leitura. Item 11, primeira discussão e votação do projeto de lei número 537/2017, transformação da UBS existente no bairro da Ponte Grande em policlínica. Autor, vereador Paulo Roberto Sequinato. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo Carneiro, vota sim. Eduardo Barreto, Rafa Zamprônio, Ramos da Padaria. Vereador João Dárcio, vota sim. Vereador Betinho. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Luiz da sim. Vereador Luiz da Sede, vota sim. Então vamos lá, vereadores, por favor, fala para se deu problema nos terminais. Vamos lá, vereador Serjão, Inovação, vota sim. Vereador Rafa Zamprônio, vota sim. Vereadora Cássio Portela, vota sim. Vereador Betinho, acredite, vota sim. Vereador Pastor Anistaldo, vota sim. Vereador Edmilson Lula, vota sim. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Laércio. Para justificar, senhor presidente. Para justificar, vereador. Senhor presidente, esse projeto que a gente acabou de votar transforma uma UBS na Ponte Grande, pelo menos é a proposta, em policlínica. Do nosso colega, também legalista, Paulo Roberto Sequinato. Ele não se faz presente, mas eu fiz questão de me manifestar, porque essa semana mesmo nós recebemos informação por parte da diretoria de plenário de que o Tribunal de Justiça julgou inconstitucional um projeto de lei do nosso colega Cássio Portela, onde autorizava o município a fazer uma UBS na região do Vila Augusta. Esse é o projeto que ele pode até ser sanado a inconstitucionalidade se o prefeito o acolher. Mas sabemos que nós passamos por uma grande necessidade de replanejamento dos equipamentos públicos da saúde de Guarulhos. Então a gente não tem como fugir dessa discussão.
nós temos uma super concentração em alguns locais e em outros nós não temos o atendimento talvez eficiente. E aqui eu daria como exemplo a própria região do Cabo Sul. Você tem uma UBS no Recreio São Jorge, você tem uma no Novo Recreio, você tem uma no Acácio, um pouquinho para adiante era a Policlínica e vai ser aí uma UPA, e um pouquinho para baixo na Praça 8 nós temos uma UBS. E tem outros locais que o atendimento talvez não é tal qual essa situação. E aí nesses equipamentos, alguns têm médico e outros não têm médico. E aí você gasta com os equipamentos, gasta com energia elétrica, gasta com os funcionários que dão suporte aos profissionais da saúde, que são os atendentes. Então o que a cidade precisa de fato é replanejar esse modelo de saúde pública na cidade de Guarulhos. Porque se a gente continuar desta forma, daqui a pouco vai estar consumindo 50% do orçamento da cidade e não vai ser suficiente. A população cada vez vai envelhecendo mais e o custo da saúde vai ficando mais caro. Então o poder público ele precisa redefinir e fazer política de Estado para que de fato construa-se algo para as próximas gerações e não dentro de um plano de governo por si só. Então, por mais que eu votei a favor, é um gesto para que o prefeito comece a planejar essa situação, se não o fez desde 2017. Tem que ser uma ação por parte desse governo e que passe pelos próximos governantes. Não dá para a gente ter aí um consumo da saúde daqui a pouco 30% ou mais do orçamento da cidade. E não vai dar, e não é suficiente. Sabemos da dificuldade que sofre a população, sabemos da quantidade de desemprego da população. Muitas dessas pessoas desempregadas não têm mais o convênio médico. E para onde que elas vão? Elas vão atrás da saúde pública. Saúde pública essa que teria que estar trabalhando na prevenção e não somente tratando da doença, que é muitos e muitos dos casos. E não venha me dizer que trata da saúde, porque eu tenho referência de pessoas que aguardam 1, 2 anos ou mais para fazer o seu tratamento. Fiquei sabendo de um profissional da saúde que se referia no HMU antes da Gerir, que era um ponto de referência do tratamento do câncer de próstata. Um profissional renomado da cidade que dedicava um dia por semana naquele equipamento e hoje não temos mais o tratamento. Então fica o aviso aqui para os senhores que não têm convênio médico, que não pode ter problema no câncer de próstata, porque se tiver, vai morrer na cidade de Guarulhos. Vai morrer por quê? Porque não pensaram nessas questões, não planejaram e nem replanejaram. E aqui não é culpa do nosso colega doutor Eduardo Carneiro, é toda essa conjuntura. Eu falo doutor Eduardo Carneiro porque ele é médico também. É toda essa conjuntura, então precisa realmente replanejar a saúde, senão dia e mais dia nós vamos fica autorizado o prefeito fazer aquilo, fica fazer isso, fica fazer aquilo, e o dinheiro da onde que vem? Precisa vir da revisão do próprio IPTU. Cadê a revisão da planta genérica, que a última nesta casa foi votada em 2012, e até agora não chegou projeto dessa natureza. Eu alerto ao senhor prefeito que isso caracteriza improbidade administrativa, renúncia fiscal. Ele não tem o direito de renunciar à receita. Então fica aqui uma cobrança. A planta genérica foi votada naquele ano polêmico de 2012. E nós precisamos novamente enfrentar essa questão. A empresa Citagel, que é lá de Diadema, que foi contratada pelo prefeito Guti, ela já fez esse trabalho, ela já apresentou, o trabalho já está na mão do prefeito. Prefeito, encaminha o projeto de lei para essa casa. Nós não podemos brincar de administrar. Tem situações que nós temos que enfrentar, e essa do IPTU é uma. Então aqui ficam minhas considerações com relação a uma administração eficiente e há que se planejar todos esse equipamento da saúde. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Para justificar. Para justificar, vereador Lauri. Bom, boa tarde a todas, a todos. Eu também gostaria de justificar meu voto. Eu votei sim
na proposta do vereador Paulo Roberto Sequinato, mas também gostaria de solicitar a ajuda do líder do governo para um posicionamento rápido com relação a isso, de transformar ou não a UBS lá em Policlínica, porque eu tenho uma emenda que praticamente já está aprovada, já está aprovada e está para chegar aqui na saúde, que é do deputado Cauê Macris, e ela estava destinada para a reforma da UBS da Ponte Grande, UBS até então. Então, eu gostaria muito mesmo que, peço até ao líder do governo que depois me posicione ou posicione o prefeito, qual a decisão que vai ser tomada, para que essa emenda, então, depois possa ser destinada a alguma outra UBS, que, aliás, a secretária de saúde já fez esse pedido à minha pessoa, que eu divida a emenda em 3, para atender 3 UBS. Aliás, uma fica ali no São Ricardo, porque eles estão com problema na caixa d'água lá, e eu fiquei de conversar com o deputado para ver o que nós faríamos. E tendo agora essa proposta de transformar em policlínica, eu não sei se seria mais útil o dinheiro ir para lá ou ir para outras UBSs. Então, era só para justificar o sim, mas também solicitando uma resposta do governo com relação a isso. Muito obrigado, presidente. Item 12. Pela ordem, presidente. Pelo 51. Pelo artigo 51, vereador Eduardo Barreto. Presidente, acabo de ser informado aqui pelo excelente jornalista Pedro Notário de que o decreto que trata a respeito do transporte por aplicativo aqui na cidade de Guarulhos foi prorrogado o prazo de cadastro até o dia 21 de outubro. Eu acho que a prefeitura tem observado que não está dando condições adequadas para que esses motoristas e essas motoristas possam fazer o seu cadastro ali no fácil do SECAP, no fácil do trânsito. Porque eu reafirmo aqui, estrutura nenhuma. As condições estão limitadas. As exigências do decreto, eu nem discorro mais aqui, porque essas exigências são sabidas de cor e salteado por todos. Em pleno século XXI, com a facilidade que hoje temos da internet, esses motoristas estão tendo que fazer um cadastro presencial, gastando mais de 6, 7 horas numa fila. A oferta de carros na nossa cidade já está sendo atingida. Várias e várias pessoas já estão reclamando que não estão encontrando veículos para oferecer o transporte por aplicativo. A segunda maior cidade do estado, a 13ª economia, se mostra num momento como esse incapaz de se modernizar. Simplesmente vergonhoso esse episódio para a cidade de Guarulhos. Poderíamos usar aqui como norte o decreto que foi feito na cidade de São Paulo, onde pouco foi pedido por burocratização. E aqui na nossa cidade, pela liderança do partido, presidente. Liderança do partido, vereador. E aqui na nossa cidade de Guarulhos, que tem de seus territórios o domínio do maior aeroporto da América Latina, um dos maiores do mundo. Nós já temos observado manifestações por redes sociais de passageiros que descem no aeroporto e não conseguem encontrar Uber para ir até a sua localidade final. A quem serve esse decreto? Qual o interesse por trás desse decreto? Qual a categoria beneficiada por esse decreto? Porque os motoristas de aplicativos não são. A população da cidade de Guarulhos também não é.
No momento em que a economia no nosso país passa por grandes dificuldades. Eu vi o presidente da República comemorando a desinflação. Mal sabe ele, quando se tem desinflação, é porque o consumo caiu. Se o consumo caiu, é porque as famílias não têm condições. Se as famílias não têm condições de consumir, a economia cada vez cai mais. Com quase 14 milhões de desempregados, onde essas mulheres e esses homens encontraram uma forma de levar o pão para dentro da sua casa, através de carros alugados, para oferecer um transporte que hoje é a modernidade e feita em quase todas as localidades do mundo. E aí chega em Guarulhos, se colocam dificuldades. Com o sistema de transporte que temos, que eu vou bater todas as oportunidades que tivermos aqui, de um sistema alimentador incapaz, que não consegue atender a demanda dos passageiros da nossa cidade, com um modelo de bilhete único, onde os ônibus ficam superlotados para poderem sair dos terminais, onde não se tem metrô. E aí o prefeito, mal assessorado, prefeito, o senhor está sendo mal assessorado nesse episódio, nesse tema. Não estão colocando o interesse público adiante de outras questões e outros interesses de categorias. A briga aqui não é contra nenhuma outra categoria. Até porque se tiver burocratização de qualquer outra categoria também, que esta casa se coloque contra, que possa lutar contra, mas não ficar calada num episódio como esse, de um decreto formulado de forma absurda, que tem atrapalhado a cidade de Guarulhos, sim. Vamos mais uma vez pedir ao prefeito para que esse decreto caia. Eu estou vereador, estou na base do governo, mas eu não sou aquele amigo falso que dá tapa nas costas de amigo quando ele está fazendo alguma coisa errada e prejudicando até a sua própria imagem, prefeito. E nós aqui sabemos que o senhor é uma pessoa de acordo com a modernidade, com a livre iniciativa. Nas primeiras oportunidades se falam do pensamento econômico de Adam Smith, da mão invisível do mercado. Mas o que tem acontecido aqui é protecionismo de uma única categoria. É a pura política econômica de Keynes. E nós vamos ficar calados? Esse decreto que foi aí prorrogado até o dia 21, notícia dada em primeira mão pelo jornalista Pedro Notaro, não devia ser prorrogado, deveria ser revogado, porque tem atrapalhado as pessoas da nossa cidade. Nenhum interesse pode estar adiante do interesse da coisa pública. Nenhum. Item 12, senhora secretária, para leitura. Item 12. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 3.682/2018. Institui no calendário oficial de datas e eventos do município de Guarulhos o Dia Nacional dos Portadores de Vitíligo, a ser celebrado no dia 1º de agosto de cada ano. Autor, vereador Sérgio Magno. Pela ordem, senhor presidente. Para encaminhar. Em discussão, projeto substitutivo. Encerrada a discussão,
Em votação, pela emenda substitutiva número 1. Para encaminhar, vereador Sérgio Magno. Boa tarde a todos, boa tarde, público presente, aos vereadores, colegas. Eu estou encaminhando esse projeto desse vereador a respeito do tema vitiligo, uma doença autoimune que hoje acomete quase praticamente 1 milhão de pessoas no nosso país. Uma doença que mexe com o psicológico de cada cidadão que acomete dessa enfermidade. Uma doença hoje que, no nosso país, as pessoas que têm esse tipo de patologia, geralmente tendem a se esconderem fora do alcance da sociedade, por estarem acometidas dessa doença. Por ser uma doença que mexe com a pele, que é a melanina, que é o que dá a cor à pele. Então, uma doença que muitas pessoas ficam até intimidadas em saírem de suas casas, no trabalho, para trabalharem. Então, eu venho aqui encaminhar esse projeto para nós lembrarmos pelo menos o dia desse cidadão que venha a ter essa doença. Futuramente ou já acomete dessa doença. E nós estamos aqui tentando colocar esse projeto no nosso município para que cada cidadão desse seja lembrado. Nós colocamos aí no dia 1º de agosto de todo ano, de cada mês de todo ano de agosto, para relembrarmos essa data tão importante dessa doença parece tão simples, né? Mas é uma doença que é autoimune, não tem cura para essa doença. Tem aí tratamentos, né? Ficamos sabendo aí que tem tratamento em Cuba, mas é tratamento paliativo, não são tratamentos curativos. Então eu venho, presidente, encaminhar esse projeto e pedir para os colegas vereadores aqui darem esse apoio para esse vereador para passar essa lei aí, passar essa votação positiva aí, para que esse pessoal que tem essa doença tenha pelo menos no mês de agosto o seu dia de comemoração desta doença. Muito obrigado, presidente. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Pela ordem, presidente, voto sim. Vereador Sérgio Magno, vota sim. Vereador Sérgio Magno, vota sim. Vereador Tiago Silvista, vota sim. Vereador Wesley Casaforte, vota sim. Não, comemorar a doença do vitiligo é complicado, hein? Rapaz. Meu. Fala só para você registrar de verdade, porque caiu está problema na placa. Nós vamos terminar a votação na placa. Okay. Avisa eles. Então, vereador Tiago Surfista, vota sim. Vereador Eduardo Barreto, vota sim. Vereador Luiz Lula, vota sim. Vereador Marcelo Siminaldo, vota sim. Voto sim, presidente. Vereadora Sandra Gileno, vota sim. Vereador Rafa Zamprônio, vota sim. Pela ordem, presidente, voto sim. Vereador Laércio Sandes, vota sim. Vereadora Janete Lula Pietá, vota sim. Vereador Edmilson Lula Souza, vota sim. Pastor Anistaldo, vota sim. Vereadora Sandra Gileno, vota sim. Vereador Lauri Rocha, vota sim. Vereador Lauri, vota sim. Professor Rômulo, vota sim. Vereador Rômulo Ornelas, vota sim. Acácio Portela, vota sim. Vereador Acácio Portela, vota sim. Vereador João Dárcio, vota sim. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão, ficando, portanto, prejudicado o texto inicial. Eu quero salientar a todos os vereadores, por gentileza, que acho que deu problema nos terminais, deu problema na placa,
Aí vocês vão falando um voto, eu vou registrando daqui. Item 13, a senhora secretária para a leitura. Item 13, primeira discussão e votação do projeto de lei número 3.722/2018, denominação de rua sem nomenclatura oficial, localizada no Jardim Nova Cidade, de Rua Isaías Parente. Autor, vereador Moreira. Em discussão, o projeto substitutivo. Encerrada a discussão, em votação, penalmente o substitutivo número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Professor Jesus, vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Tiago Surfista, vota sim. Vereador Luiz da Sede, vota sim. Pela ordem, presidente. Voto sim. Vereador Wesley Casaforte, vota sim. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Sérgio Magno. Voto sim. Vereador Sérgio Magno, vota sim. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Cássio. Voto sim. Vereadora Cássio Portela, vota sim. Pela ordem, presidente, voto sim. Vereador Laércio Sandes, vota sim. Pela ordem, presidente, voto sim. Vereadora Sandra Geleno, vota sim. Vereador João Dárcio, vota sim. Vereador Pastor Anistaldo, vota sim. Vereador João Barbosa, vota sim. Vereador Zé Luiz Lula, vota sim. Pela ordem, presidente. Voto sim. Vereador Betinho, acredite, vota sim. Vereador Lauri Rocha, vota sim. Vereador Lauri Rocha, vota sim. Encerrado a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão, ficando, portanto, prejudicado o texto inicial. Item 14, a senhora secretária para a leitura. Item 14, primeira discussão e votação do projeto de lei número 641/2019, acrescenta a linha F ao inciso 5º do artigo 5º da lei número 7.470, de 4 de 5 de 2016, para instituir a festa do Naja Motoclube no município de Guarulhos. Autores, vereador Rafa Zamproni e vereadora Dalmir Silva Abreu. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Voto sim, presidente. Vereador Wesley Casaforte, vota sim. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Cássio. Voto sim. Vereadora Cássio Portela, vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Tiago Surfista, vota sim. Pela ordem, vereador Luiz da Sede. Vereador Luiz da Sede, vota sim. Pela ordem, presidente, voto sim. Vereador Sérgio Magno, vota sim. Vereador João Dárcio, vota sim. Vereador Pastor João Barbosa, vota sim. Vereador Pastor Anistaldo, vota sim. Vereador Eduardo Barreto, vota sim. Vereador Marcelo Seminaldo, vota sim. Vereador Betinho Acredite, vota sim. Vereador Lauri Rocha, vota sim. Vereador Edmilson Lula, vota sim. Vereador Eduardo Carneiro, vota sim. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item 15, a senhora secretária para a leitura. Item 15, primeira discussão e votação do projeto de lei número 1541/2019, institui o Dia Municipal do Samba Rock a ser comemorado anualmente no dia 31 de agosto. Autor, vereador Tiago Surfista. Em discussão, projeto substitutivo. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Para encaminhar. Então, só um minutinho só. Encerrada a discussão, em votação plenamente ao substitutivo número 2. Para encaminhar, vereador Tiago Surfista. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos, nobres pares, público presente e aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Gostaria de encaminhar meu voto favorável a este projeto proposto por este vereador, solicitar aos demais vereadores que também assim o façam, pois não temos o Dia
ainda na nossa cidade de Guarulhos do samba rock. O samba rock, que é um movimento cultural muito forte. Alguns que não conhecem sobre este movimento acham de repente que é só um tipo de dança, um tipo de música, mas não é, né? Nós que acompanhamos podemos dizer que tem uma história. O samba rock tem raiz, né? E nós temos na cidade mais de 1.300.000 pessoas e muito se fala do samba rock na cidade de Guarulhos. Em São Paulo já se tem esta lei aprovada, então lá tem o dia do samba rock e nós propusemos aqui para que seja criado o dia do samba rock em Guarulhos no dia 31 de agosto, que vai contemplar e fomentar ainda mais a cultura na nossa cidade. Aqueles que puderem acompanhar, né, pelas redes sociais, podem procurar. O samba rock é uma cultura muito forte na cidade, né? Nós temos campeonatos sendo disputados. Atualmente tem sido feito um campeonato ali no Clube do Parque Secap. Nós temos várias etapas e aqueles que participam, além da dança, interagem, conhecem a cultura, e nós podemos dizer que o samba rock também cura. Nós temos relatos e informações, e eu particularmente acompanho de perto, de pessoas que têm estresse, depressão, e quando conhecem o movimento, começam a participar, começam a praticar, as pessoas realmente têm uma melhora muito grande, principalmente na sua qualidade de vida. Então fica aqui o meu pedido aos vereadores e à casa para que votem sim nesse projeto fundamental para a cultura e para o samba rock. Obrigado, presidente. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Voto sim, presidente. Vereador Tiago Surfista, vota sim. Vereador João Dárcio, sim. Pela ordem, senhor presidente, voto sim. Vereador Wesley Casaforte, sim. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Por eu ser corintiano, eu voto sim. Vereador Sérgio Magno, vota sim. Senhor presidente, eu acho que o senhor vai ter que fazer chamada, porque esses terminais não estão nenhum funcionando. É isso mesmo, vereador. Voto sim, senhor presidente. Vereador Laércio Sandes, vota sim. Vereador João Barbosa, vota sim. Vereador Rômulo Ornelas, vota sim. Pastor Anistaldo, vota sim. Zé Luiz, vota sim. Vereador Pastor Anistaldo, vota sim. Vereador Marcelo Seminaldo, vota sim. Vereador Betinho Acredite, vota sim. Vereador Luiz da Sede, voto sim. Vota sim. Vereador Toninho da Farmácia, vota sim. Acácio Portela, vota sim. Vereador Acácio Portela, vota sim. Vereador Lauri Rocha, vota sim. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão, ficando, portanto, prejudicado o texto inicial e o substitutivo número 1. Eu quero também aqui ressaltar a presença do nosso amigo ex-vereador e diretor do Legislativo, Toninho Magalhães Filho. Cadê o... Ô, Toninho, seja bem-vindo, nosso amigo, sempre vereador. É um prazer tê-lo aqui na casa. Como não há mais item a ser votado, dou por encerrado essa presente sessão.